Boa tarde, meus queridos. Que jornada, hein? Mas graças a Deus estamos aqui. Vamos começar mais uma escola dominical, com a graça de Deus. Vocês estão me enxergando aqui nesse escuro? Tá brilhando, né? Vamos lá. Então, boa tarde a todos vocês. Nós vamos começar mais uma escola dominical. Estamos estudando o Antigo Testamento, livro de Josué. Semana passada, os que estavam aqui, nós estudamos os capítulos 6 ao 12. E hoje, se Deus permitir, nós vamos fazer o percurso do 13 ao 24. E assim nós vamos finalizar o livro de Josué, que é o primeiro livro desse bloco de livros que a gente chama de livros históricos do Antigo Testamento. Então, hoje a gente finaliza, se o Deus permitir, o livro de Josué. Então, convido vocês a já deixarem as Bíblias de vocês abertas no capítulo 13 de Josué. Josué 13. Josué 13. E aí a gente vai orar para iniciar. Amém? Vamos orar? Convido vocês a baixar suas frontes, suas cabeças, para nós orarmos ao Senhor nesse momento. Pai nosso que estás nos céus, obrigado, Senhor, por esse momento, obrigado pelos meios que o Senhor providenciou para que possamos continuar a nossa reunião, que possamos ter esse estudo bíblico, essa escola dominical. Pedimos, Senhor, que o Senhor cuide de nós nesse momento, que tudo aqui seja para a Tua glória, que tudo aqui diga glória, e que todos que estão aqui hoje possam ser, Senhor, edificados pelo Senhor. Te pedimos que o Senhor esteja abençoando aqueles que estão aqui, aqueles que não puderam vir, que o Senhor cuide deles também, e que nós possamos ouvir a Tua palavra como o Senhor demanda, com fé, e assim, Pai, ser, de fato, trabalhado, transformado pelo Senhor. Cuida de todos, cuida de nós, te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, então. Estamos aí no capítulo 13 já, e nós demos aí esse título para o estudo de hoje, Compartilhando a Herança. Por quê? Vamos contextualizar aqui. A gente terminou o capítulo 12 semana passada, com o povo de Israel entrando em Canaã, tendo aquele conflito com o povo de Jericó, derrubaram a muralha de Jericó, entraram na cidade de Jericó, e aí passaram adiante e já começaram a ter outros conflitos. Agora pronto, a terra onde eles estão ali está dominada, e agora o que falta ser feito? Falta dividir a terra. Chegaram na terra, expulsaram os antigos moradores de lá, tomaram posse da terra, agora tem que ser compartilhada, tem que ser feita a divisão da terra entre os israelitas, conforme tudo que Deus já ordenou. Quem está nos acompanhando nos nossos estudos, desde o livro de Números, lá no livro de Números, Moisés ainda vivo, deu a partição da terra como deveria ser para cada tribo. E aqui agora é a hora de fazer essa divisão. Então o que começa aí no capítulo 13? Josué, agora já idoso, ou seja, passaram-se alguns anos da batalha de Jericó, a gente não sabe quantos anos, mas passaram alguns anos porque a Bíblia agora descreve Josué como um idoso que ainda não completou a missão dele. Olha o verso 1 do capítulo 13 aí. Olha o verso 1 do capítulo 13. E era Josué, porém, já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Ou seja, Israel já estava há anos, muitos anos, não sabemos quantos anos, mas décadas em Canaã, e haviam ainda muitas partes do território cananeu que não haviam sido conquistadas por Israel, e que ainda estavam lá com cananeus habitando lá, cananeus pagãos. Lembram do que eu disse semana passada? Com culturas perversas, rituais perversos. O principal deles era a entrega de sacrifícios de crianças, eles queimavam crianças. Então, Deus está falando aqui para Josué: Josué, o seu tempo está acabando e você não concluiu a sua missão. Aí no versículo 12 acontece um evento que é o Caleb, outro personagem importante, que junto com Josué são os únicos dois que saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho e tomaram posse de Canaã. Os únicos dois. Ele pede um território para ele ficar em Hebron, verso 12, vocês podem acompanhar aí. E aí, mais lá para frente, Deus vai começar a pontuar situações das outras tribos que também não cumpriram sua missão. Primeiro Deus fala com Judá. Olha aí o capítulo 15. Pode avançar aí para o capítulo 15.
sem problema nenhum. Tudo que vocês estão vendo aí é sequência. Então, o capítulo 15, olha o último verso desse capítulo, 63. 15, verso 63. Capítulo 15, é isso mesmo? 15, 63. Olha o que diz aí. Não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar, olha o nome dos povos, os jebuseus que estavam em Jerusalém. Assim habitam os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Então veja, uma terra muito importante, Jerusalém é a capital do reino dos jebuseus ali, e Judá não fez nada quanto a isso. Sendo que as instruções que a gente recebeu desde lá do livro de Número, quando Moisés ainda estava vivo, era: vocês tomem posse e tomem o domínio da terra. Não aceitem fazer alianças e conviver com os povos cananeus, porque a cultura deles é perversa e vai perverter vocês. Mas Israel aqui, a tribo de Judá, não fez isso, não tomou posse da terra e está convivendo em Jerusalém com os jebuseus. Manassés também, olha só o que é dito de Manassés. Dá uma olhada aí no capítulo 17 agora, avança para o 17, versos 12 e 13. 17... Na verdade envolve aqui Manassés, Efraim, todas as tribos, mas Manassés especificamente, capítulo 17, 12 e 13. Olha o que diz aí. Os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus persistiam em habitar nessa terra. Sucedeu que, tornando-se fortes os filhos de Israel, sujeitaram os cananeus a trabalho forçado, porém não os expulsaram de todo. Então veja, Israel não estava a fim de combater, de entrar em conflito. E o que eles fizeram? Vamos fazer o seguinte, a gente pega esse povo que a gente não gosta e transforma em escravo. Para eles isso já era uma vitória. Escravizar pessoas era uma vitória. Mas Deus não pediu escravos. Deus pediu uma terra para o seu povo. Deus não queria eles escravizados. Deus queria que eles fossem retirados daquela terra, porque aquela terra pertencia a Deus. Mas eles não obedeceram isso. Então vai gerar um problema enorme para Israel isso. Porque 12 tribos na terra. Várias tribos não conquistaram os territórios. Deixaram lá os territórios para os cananeus viver. O problema que vai surgir é onde o resto do povo vai morar. Calcula comigo aqui. Imagina que a população de Judá é de 50 mil pessoas. Tem uma terra para 50 mil pessoas. Só que você já deixa 50 mil jebuseus morando lá. Dá para 50 mil pessoas de Judá e mais 50 mil pessoas de Jebuseu morar na mesma terra? Não dá, não é? Se a terra é só para 50 mil, não dá para 100 mil. Então o que vai acontecer? Vai gerar um conflito. Vão ficar pessoas sem terra. Aí olha esse problema como vai ser resolvido. Capítulo 18. Olha só o que acontece no capítulo 18 aí. Capítulo 18, 1 a 3. Capítulo 18, 1 a 3 diz assim, reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram uma tenda da congregação, e a tenda estava sujeita diante deles. Dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos, olha isso, irmão, 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. Disse Josué aos filhos de Israel, até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? Verso 10, irmãos. Então Josué lhes lançou em sortes em Siló perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra segundo as suas divisões aos filhos de Israel. Deixa eu explicar isso aqui para os irmãos. O que foi que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte: Josué deu como a gente falava antigamente, um ralho, né? Josué ralhou o pessoal, brigou com o pessoal e falou assim, olha, vocês deixaram um monte de terra aí para ser conquistada. Um monte de terra para ser conquistada. Das 12 tribos, 7 não conquistaram seus territórios, ficaram lá vivendo com um pedacinho de terra que dava para ficar, sem expulsar os cananeus. Mas aí Josué no final vai lá e arruma uma solução. Ele pega as terras que já tinham sido repartidas e divide por 12. Deixa eu tentar aqui ilustrar isso para ti. Você tem um bolo para comer. Um bolo grande. Aí alguém chega para ti e fala assim, já sei, pega só uma fatia e divide para todas essas pessoas que estão aqui agora. E aí, você ia ficar satisfeito com isso? Você tem um bolo para comer, mas no fim você vai comer uma fatia dividido por
essa quantidade de gente? Não é nada, né? Para quem tinha um bolo inteiro para comer, essa fatia dividida por X não é nada. Como a gente dizia, não dá nem para o buraco do dente. E é isso que Israel fez. Israel tinha toda uma terra linda, a Bíblia passou o tempo todo dizendo, é uma terra maravilhosa, terra que emana leite e mel, uma terra enorme para você tomar posse. Aí quando chega lá, Josué vai e divide 3, 4 pedacinhos de terra para 12 tribos. Está muito errado isso aqui, irmãos. Está muito errado. Para finalizar esse primeiro ponto, vamos para o capítulo 19. Lê só os versos 49 e o 51. Capítulo 19, olha aí o que diz o verso 49 e depois o 51. Acabando, pois, capítulo 19, verso 49. Acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo seus territórios, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Verso 51. Eram estas as heranças de Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, os cabeças dos pais das famílias, repartiram sorte em herança pelas tribos dos filhos de Israel em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação, e assim acabaram de repartir a terra. Então foi isso. Israel chegou em Canaã e se contentou com terras de 3 tribos, de 4 tribos para 12. Porque se 7 não conquistaram suas tribos, então 4 ou 5 conquistaram. Por que 4 ou 5? Porque vocês têm que lembrar que metade da tribo de Manassés e Dan estavam morando do outro lado do rio. A gente viu isso lá em Números. Então o quê? Era terra para 12 tribos, ficaram para 4. Vai morar muita gente apertada aí, né? E no tempo não tinha apartamento, irmão. Não tinha como morar um em cima do outro. Vai ficar apertado, vai faltar terra. Mas o que isso aqui significa para a gente? O que a gente está sendo chamado a perceber aqui? O que eu quero que vocês percebam é justamente... Desculpa, eu esqueci de passar aqui, olha. O que eu quero que vocês percebam é justamente a diferença entre 2 palavras. Israel não soube a diferença entre essas 2 palavras. Contentamento e... quê? Conformismo. Vocês sabem a diferença entre essas 2 palavras? Porque elas parecem, né, ter alguma coisa a ver uma com a outra. Porque parece que as 2 têm a ver com contento, com aceitar. Só que tem uma diferença. Deixa eu explicar para vocês a diferença. O contentamento é você estar contente com aquilo que tem. Ponto. Ponto. É seu isso aqui? O que eu tenho é isso aqui? Estou contente. O conformismo é quando você aceita qualquer situação. Você tem direito a um salário mínimo, teu chefe fala, esse mês eu só vou te pagar meio salário. Aí tu, tá bom. Isso é conformismo. Se você trabalhou por um salário mínimo, quanto que você tem que receber no fim do mês? Salário mínimo. Agora, você recebeu o salário mínimo e fala, poxa, nem dá para eu ir para os Estados Unidos com um salário mínimo. Aí está errado também. Porque você tem que ter contentamento. É um salário mínimo que eu tenho que receber, tenho que estar feliz com um salário mínimo. Entenderam a diferença? Contentamento não é conformismo, meus irmãos. Contentamento é você saber o que é o seu, qual é a sua parte, e se contentar com ela. Conformismo é quando você se conforma com qualquer coisa que te dão. E foi isso que Israel fez. Israel não estava contente com o que Deus deu. Então veja, eles queriam mais do que Deus deu, mas ao mesmo tempo Israel ficou conformada. Israel tinha conformismo, porque aceitou viver com povos perversos do lado deles, povos imorais. E o que eu quero trazer para vocês é que o crente, o cristão, ele ainda vive com esse mesmo dilema de Israel. Nós sabemos que temos que estar contentes, sabemos que o contentamento é uma coisa boa, e aí às vezes a gente não consegue enxergar a linha que divide o contentamento do conformismo. E aí às vezes você está querendo ser contente, querendo estar mostrando que você tem contentamento, e você acaba sendo um conformado. Você aceita certas situações achando que está sendo contente, mas não está. Você está sendo conformista. A vida do crente não pode ser uma vida, preste atenção nisso, que Israel não prestou. Quero que vocês prestem. A vida do crente não pode ser uma vida onde o crente
escolhe as batalhas que vão lutar. A igreja, os cristãos, não escolhem as batalhas que vão lutar. Que batalha você tem que lutar? Aquelas que Deus te enviar. Veja, você nem vai ser um louco querendo dominar o mundo, enfrentando muitas batalhas, e nem vai querer paz onde não tem paz. Não é nenhum dos dois extremos, é o meio. Você vai travar as batalhas na tua vida que Deus te colocar para travar. Se você às vezes está perdendo muitas batalhas na tua vida, é porque talvez tu esteja lutando lutas que Deus não te mandou lutar. Mas por que eu estou lá, eu sou cristão, eu faço isso, faço aquilo, mas eu só tenho derrota? Talvez essa luta não seja para você lutar. Talvez você está lutando porque você é gaiato, porque você é esquentado, porque você é bravinho, porque você não ouve a palavra do Senhor. Talvez você está lutando porque você é orgulhoso, porque você não sabe perder. E aí você insiste naquela luta e vai perder sempre. Desculpa te dizer isso. Você não vai ganhar essa luta. Esse é o ponto. Israel não entendeu. Israel não queria lutar com os cananeus, mas queria morar com os cananeus. Deus não chamou a gente para morar junto com o mundo, irmãos. Não chamou. Abram a Bíblia de vocês aí. Em 2 Timóteo, como eu sempre digo, deixa o Josué marcado, que é o nosso texto. Não perca o Josué de vista. Vai lá para o fim do Novo Testamento. 2 Timóteo. 2 Timóteo. Olha aí o verso 12. É capítulo 1, desculpa. Capítulo 1, verso 12. Olha só o que o apóstolo Paulo está aconselhando Timóteo, que é um pastor de igreja cristã. Olha o que o apóstolo Paulo está encomendando para Timóteo aqui. 2 Timóteo 2, eu falei o capítulo 1, foi, irmãos? 1:12. Tá, 1:12, cadê? Eu dei a referência errada para vocês, é o 2:12, tá? O versículo está certo, é o 12, mas é o capítulo 2, tá? 2:12. Não. Eita, que está tudo errado aqui. Desculpa. Vamos lá. 2:14. 2:14. 2:14. Olha aí. 2 Timóteo 2:14. Olha só. Recomenda estas coisas. Dá testemunho solene a todos perante Deus. Para quê? Olha aí. Evitem o quê, irmãos? Contendas. Para quem não sabe, é que a gente chama hoje de treta. A famosa treta. Evitem contendas de palavras que para nada servem, para nada se aproveitam, exceto para subversão dos ouvintes. Evitem confusão, não procurem confusão. Não procurem, se essa confusão, se essa treta não vai te trazer nenhum benefício na fé, não luta só para vencer e dizer que tu está certo nela. Vai para o capítulo 4 aí mesmo, do 2 Timóteo. Bora ver se eu acertei essa referência. 4, 7 e 8. Tá, essa aqui está certa. Agora, esse mesmo apóstolo Paulo que disse, evita treta, evita confusão, evita briga. Olha só o que ele mesmo vai dizer aqui. 7 e 8. Combati o quê? O bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida, sua vinda. Ou seja, o Paulo está dizendo, por um lado, evitem briga, e por outro lado, lutem uma briga correta. Perceberam? Perceberam como não peguei textos de contextos diferentes? Eu peguei o mesmo apóstolo falando na mesma carta duas coisas. Porque Paulo sabia que briga tinha que brigar e que briga não tinha que brigar. Que briga é essa que ele está falando que combateu aí? O bom combate, a carreira da fé. Essa luta você tem que lutar. Ai de você se quiser falar assim, não, eu não vou lutar nenhuma luta na minha fé porque eu sou pacifista. Ai de você se fizer isso. Porque o teu inimigo não é pacifista. Agora, do mesmo jeito, as brigas do dia a dia, que não tem nada a ver com a fé, essa você faz igual o Paulo falou. Evita as brigas, evita as contendas. Então é isso que Israel não entendeu.
Por que Israel aceitou viver com os cananeus? Porque eles olhavam para o cananeu e pensavam assim, é uma briga besta, não vou entrar nessa briga não. Vocês estão entendendo, irmãos? Israel achou que era uma briga que não valia a pena. Quando Deus está dizendo, essa é a briga mais importante da tua vida. Se tu aceitar plantar o pé aí junto com esse povo, você vai ser comido, engolido por eles. Essa é a briga da tua vida e tu não quer lutar, Israel. E depois vai querer estar brigando outras brigas que não tem nada a ver. Então, irmãos, que possamos ver isso na nossa vida. Quando temos que brigar. E quando temos que aceitar derrota. Não brigue, não brigue. Mas eu vou perder se eu não brigar. Perda. Perda. Se não é uma briga para você lutar, perda. Jesus disse, se der um tapa na tua cara de um lado, dá o outro lado. A briga não é justa. Dê o seu rosto pro tapa. Aceite o dano. Jesus disse, querem te roubar uma roupa. Dá o resto da roupa. Vou ficar pelado? Vai ficar. Porque se aquela luta é injusta, você não briga. É isso, irmãos. É isso que o cristão tem que entender. Amém? Alguma dúvida, questão sobre isso? Não? Vamos ao segundo ponto, então. Os capítulos 20 a 22. E aí, vocês já ouviram falar desse ditado? Deus escreve o certo, hein? Deus escreve o certo por linhas tortas. A gente vai ver nesse ponto agora se isso é verdade. Se é verdade que Deus escreve o certo por linhas tortas. O que vai acontecer aí nos capítulos 20 a 22? Várias promessas que Deus já tinha dado para o seu povo, desde lá quando Moisés estava vivo no deserto, vão se cumprir aqui. Eu vou passar bem rápido por essas promessas, porque o que importa é o final, olha só. No verso 1 aí do 20, verso 1 e 2, acontece que se cumpre a construção das cidades refúgio, que Deus já tinha mandado Moisés fazer isso lá atrás, muito atrás. Faça quando você chegar lá em Canaã, a cidade de refúgio. Aqui no verso 1 e 2 se cumpre isso. Outra promessa, os levitas, que era uma tribo específica do povo de Israel, né, a tribo de Levi, os levitas, eles chegam em Siló e recebem a terra deles para morar separados, porque eles são o povo do sacerdócio. Então eles têm que ter a terra deles específica para servir no tabernáculo. Aí isso vai se cumprir no capítulo 21. Pode dar uma olhada aí no 21, verso 1 a 3, vai acontecer a divisão da terra dos levitas. E aí, olha só agora no capítulo 21, os versos 43 a 45. Esse aqui eu quero que a gente leia. Aí no capítulo 21 mesmo, vai acompanhando o texto, irmão. Capítulo 21, versos 43 a 45. Olha o que diz aí. Desta maneira, presta atenção, irmão, nesse texto. Desta maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os inimigos resistiu diante deles, e todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Verso 45. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Irmãos, isso aqui é muito curioso, chegar nesse texto e ler isso. Porque, de um lado, a gente está vendo Israel falhar miseravelmente. Eles devem invadir os territórios, expulsar os cananeus e conquistar a terra. Eles fizeram isso? Sim ou não? Não. Aí, do outro lado, a palavra vem e diz, tudo que Deus prometeu se cumpriu. Falei, como assim? Mas a promessa não dizia que toda a terra seria entregue a Israel? Sim, e foi. E foi. A terra foi entregue a Israel. Quem foi que abriu o Mar Vermelho para o povo passar no Egito? Deus. Quem foi que guiou o povo 40 anos no deserto fazendo chover pão do céu praticamente? Deus. Quem abriu o Rio Jordão para o povo passar? Quem fez a muralha de Jericó cair? Deus entregou. Agora, se o povo não tomou posse, Deus não pode ser cobrado por isso. Qual que é o princípio aqui? Que nós temos duas verdades que é muito difícil da gente entender, irmãos. E essa não tem teologia que ajude, é difícil. Nós temos de um lado que entender que Deus é soberano. O que significa soberano? Que ele tem um governo total, completo. Ele faz o que ele quer. Então, se ele diz, eu vou dar uma terra para o meu povo, que já está toda ocupada, cheia de gente, e eu vou dar essa terra para o meu povo, ele vai dar.
Certo? Entenderam? Primeira parte, soberania. Deus faz o que ele quer, e se ele diz que vai fazer, ele faz. Beleza? Tranquilo? Primeiro ponto, Deus é soberano. Alguma promessa de Deus se falha? Não, porque ele é todo poderoso. Ele faz o que ele diz que vai fazer. Deus é soberano. Só que aí vem o segundo ponto dessa nossa dúvida teológica. Qual é? O ser humano é responsável por seus atos. Aí complica. Porque Deus é soberano. Ele tem poder para fazer o que ele quer. E quando ele vai fazer algo, e no meio desse processo, as pessoas que estão lá no processo, que ele está guiando soberanamente, se recusam a cumprir os seus mandatos, o que ele faz? Ele deixa os mandatos dele falhar, as suas promessas falham, ou ele transforma a vida daquelas pessoas. O que vocês acham que Deus faz? Pode chutar. Ele transforma a gente. Nenhuma palavra que ele diz vai se perder. Tudo se cumpre. Até quando você falha. Israel não fez nada que devia fazer. E herdou Canaã. Israel não cumpriu nenhuma parte do acordo deles. Você lembra do estudo passado? Eles entraram na terra e metade do povo nem tinha se circuncidado, irmãos. É o básico do judaísmo. Qualquer judaísmo, aula 1, tem que se circuncidar. E os caras estavam lá sem estarem circuncidados, pelo amor de Deus. Israel não fez o básico, não fez o dever de casa. E agora eles estão aqui herdando toda a terra que Deus deu. Qual é a lição para nós? Que, de novo, nós temos que evitar aqui dois extremos, irmãos. O primeiro extremo é de você confiar tanto na soberania de Deus. Não, Deus é soberano. Ele faz tudo. Tudo depende dele. Tudo é o poder dele. Aí tu arma a tua rede, pede um lanche, abre a Netflix e fica deitado esperando Deus fazer. Isso é um extremo terrível. Terrível. Mas eu acho que ele não é o mais terrível. Porque existe cristão assim? Existe. Cristão preguiçoso? Como existe. Mas eu acho que é menos. O outro extremo é muito pior, porque a gente não percebe. Sabe qual é o outro extremo? É quando você não confia na soberania divina. Você só confia na sua responsabilidade. E aí você acha que tudo é responsabilidade sua. Isso é pior. Tem mais cristão assim do que cristão preguiçoso. Porque esse cristão, ele ainda faz tudo o que faz achando que está certo. Ele se sacrifica, ele sacrifica a família, ele sacrifica tudo porque ele acha, não, eu estou fazendo a obra de Deus. E Deus não vai fazer nada? Tudo está nos teus ombros? Tudo no universo depende de você? Se você não fizer, acabou, não vai ser feito? Deus é irresponsável assim de confiar toda a obra dele na mão de você, e você acha que você é um príncipe tão especial, meu príncipe, que Deus confiou toda a obra dele na sua mão? Entenderam como isso é perigoso? A gente acha que está lá fazendo a obra de Deus, que a gente é cristão, a cristã valorosa, e na verdade o que a gente está fazendo é não confiando em Deus. Perceberam como isso é perigoso? São dois extremos. Você confia tanto em Deus que vira preguiçoso, ou seja, você fica esperando Deus fazer sozinho as coisas. E o outro extremo, você não confia em Deus e acha que tudo é responsabilidade sua. E aí você acha que você é mais poderoso que Deus. Vamos evitar esses dois extremos, irmãos. Vamos entender exatamente o que Deus está prometendo para nós. Marquem aí Josué e vão para João 14. Evangelho de João, lá no Novo Testamento, 14. Olha que palavra maravilhosa o Senhor Jesus fala aqui em João 14, irmãos. Presta muita atenção em cada palavra. Eu conheci um pastor que ele falava assim, que quando você vai ler a Bíblia, você tem que degustar a Bíblia, assim, como se tivesse um prato de comida e cada mastigada você sente o sabor, tá? Vamos palavrinha por palavrinha aqui. João 14, vamos ler 1 a 3. Olha isso, irmãos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Isso é Jesus falando. Olha o que ele vai dizer. Na casa de meu pai há o quê?
muitas moradas. Se assim não for, né? Se não fosse assim, eu vos teria dito. Pois, olha só, de novo, okay, vamos degustar essas palavrinhas aqui. Pois vou preparar-vos lugar. De novo, vamos lá, verso 3. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e o quê? Vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Presta atenção na sutileza aqui, irmãos. Jesus está falando que a parte dele, ele está fazendo. Eu estou indo preparar lugar. O que vocês têm que fazer? Confiar, esperar, porque na casa dele há moradas suficientes para vocês. Tem uma casa, quando eu digo uma casa, não é de fato uma casa. Tem lugar, tem morada, tem habitação para ti, Edinaldo, com Cristo. Tem uma casa, Edinaldo, com teu nome. Ele está preparando, é ele, você, Edinaldo, não tem como preparar. Você não pode se salvar, você não pode conquistar a sua própria salvação, você não se salva. Quem te garantiu a salvação, quem te garantiu uma morada com Cristo, foi Ele próprio. Soberania divina. Agora, Jesus disse, quando eu voltar, eu vos receberei. Mas peraí, para Ele te receber, tu tem que estar lá. Qual é a segunda lição? A tua responsabilidade, Edinaldo, não é construir a tua casa no céu. Tu não tem poder para isso, Edinaldo. Construir tua casa no céu. O que tu pode fazer é aguardar, esperar, ter esperança, ter fé. Porque quando Ele finalizar, Ele vai te entregar e vai te receber nessa casa. É isso. Percebe como os dois lados não entram em conflito? Cristo está preparando a nossa casa, a nossa morada. Nós estamos confiando que Ele vai entregar essa casa. Esse é o nosso trabalho. Confiar, aguardar, esperar. Aí vai entrar, irmã, a outra parábola que Jesus conta depois, que é a das virgens prudentes. Aí ele fala que ele é o noivo e que ele marcou horário com as virgens. Meia-noite é o horário que o noivo encontra a noiva. Aí a noiva vai para o portão da cidade esperar o noivo. Aí elas levam uma vela, né? E aí ele disse que algumas noivas foram tão inteligentes que elas levaram velas extras. Porque se no meio da noite acabasse a vela delas, elas tinham mais uma, para não ficar no escuro. Algumas virgens não quiseram saber, algumas noivas não quiseram saber, não levaram vela extra. Quando o noivo passou, ele só levou aquela que tinha vela extra. Esse é o nosso trabalho, ter a vela extra. Estar pronto para a volta de Cristo. Ter confiança de que Ele está fazendo isso por nós e que nós temos que nos preparar para isso. E é isso que Israel não fez aqui. É isso que Israel não fez. Tudo que o texto está dizendo, que a gente leu do capítulo 20, 21, 22, é Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus construiu isso, e Israel não fez nada. Esse é o perigo, irmãos. Temos que confiar no Senhor e entender o nosso papel no plano de Deus. Agora, se então Deus vai fazer a obra dele perfeitamente, não é correto eu dizer que Deus escreve o certo por linhas tortas. Não. As linhas dele são retíssimas, perfeitas. O que é torto é a tua vida. Desculpa dizer. O que é torto é a vida humana que não se alinha com a linha dele. Sabe aquela caligrafia do professor que vai escrevendo, vai subindo assim? Tem duas pessoas rindo para mim, não sei porquê. Sabe o professor que vai escrevendo na lousa, quando vê já está lá em cima, assim o negócio. Vai subir na montanha, né, Maísa? É isso que é torto, é a tua escrita. É quando tu pega a tua vida e acha que é função tua construir tua casa. É função tua se salvar. É função tua garantir um terreninho, minha casa, minha vida no céu. Aí vai dar um caminho torto, tenho certeza. Pode ter certeza, haja caminho torto aí, se tu achar que tu constrói tua própria moradia. Agora, quando você confia em Deus, a linha é reta, a linha é perfeita. Amém? Perguntas? Lucas?
O Lucas está perguntando se a expressão a cada trabalho que você faz, pegando a irmã Nilde aqui, quando você se prepara, você está colocando pedrinhas na sua coroa. Eu diria, Lucas, que você está conquistando pedrinhas que já vão estar na sua coroa quando você receber. Quem coloca a pedrinha é o Senhor. Vamos melhorar essa analogia. Se vão ter pedras na minha coroa, quem vai colocar é Cristo. Porque eu vou chegar diante dele com pó na cabeça. Não vou exigir coroa nenhuma. Mas o apóstolo Paulo, lá no texto de 2 Timóteo que a gente leu ainda agora, ele disse: eu combati o bom combate, guardei a fé e sei que vou ganhar a minha coroa. Agora ele não está dizendo que ele merece a coroa. Ele está dizendo que vai ganhar, porque Cristo está preparando para a gente isso. Certo? Alguma pergunta ainda? Não? Não? Tá bom, então. Vamos para o nosso terceiro e último ponto aqui. Agora tem um problema. Que coisa bonita, ler o capítulo 20, 21, 22, todas as promessas de Deus se cumprindo. Nossa, que coisa linda, irmãos, né? Só que tem um problema. As suas ações, quando são tortas, né, que eu acabei de falar de linhas tortas, uma hora isso vai se manifestar. A soberania de Deus está lá cuidando de você, te dando tudo o que você precisa. Mas uma hora as consequências das tuas ações tortas vão bater a tua porta. Josué aqui, como eu disse para vocês, é um senhor já avançado em idade, está nos últimos dias dele, e ele resolve fazer aqui no capítulo 23 e 24, depois do 20 e 22, está errado aqui, 23 a 24, ele resolve fazer um último discurso. Vamos acompanhar alguns pontos desse discurso aí. Abra no capítulo 23, vamos lá, estamos chegando já no fim do livro de Josué. Capítulo 23 de Josué, irmãos. Capítulo 23 de Josué, verso 2 a 4. Olha só o que Josué vai começar a falar nesse discurso. Capítulo 23, 2 a 4. Chamou Josué a todo Israel, e os seus anciãos, e os seus cabeças, né, os líderes, os seus juízes, os seus oficiais, e disse-lhes: já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor, vosso Deus. Repara aí, irmão, tá? Quanto fez o Senhor, tá? Soberania divina. Quanto fez o Senhor, vosso Deus, e todas as gerações, por causa de vós. Porque o Senhor, vosso Deus, é que pelejou, é que lutou por vocês. Vede, aqui que vos fiz cair em sortes as vossas tribos, essas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado umas às outras, uma e outras, desde o Jordão até o Mar Grande, para o pôr do sol. Continua aí. Verso até o cadê? Verso 6 a 8. 6 a 8. Esforçai-vos, viu? Primeiro, o Senhor. O que o Senhor fez. Agora o verso 6. Esforçai-vos, pois muito para guardardes e cumprires tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita e nem para a esquerda, para que não vos mistureis com estas nações que restam diante de vós. Não façais menção dos nomes de seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adoreis, mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizerdes até o dia de hoje. Irmãos, Josué está dizendo o seguinte, presta muita atenção. Josué está dizendo o seguinte: olha, vocês não quiseram expulsar esse pessoal, agora vocês então vão viver no meio deles. E agora eu vou dizer uma coisa para vocês: muito cuidado, porque agora vocês estão cercados de serpentes, e qualquer passo em falso é uma mordida venenosa, fatal. É isso que eu quero que vocês percebam, meus queridos. Às vezes você luta, você entra num lugar, às vezes você batalha tanto para estar ali, e você em nenhum momento da tua vida parou para pensar: Deus quer isso para mim? Você estabelece amizades na escola, na faculdade, você arruma colegas de trabalho que viram amigos, e você nunca parou para pensar: eu deveria me aproximar dessa pessoa? Eu deveria
fazer uma aliança de amizade com essa pessoa, você nunca faz essa reflexão, como Israel não fez. Israel não quis expulsar os cananeus, mas Israel não parou para pensar qual é a consequência de ser vizinho deles. Você faz essa reflexão quando você conhece alguém? Você pensa naquele amigo novo, naquela amiga nova, da faculdade, da escola, do trabalho, se aquela pessoa, no plano de Deus, no plano espiritual, aquela pessoa vai ser boa ou ruim para você? Ou você só vai com a cara da pessoa mesmo? Ah, achei legal. Achei a pessoa legal, ponto. É isso que eu uso para estabelecer minhas amizades. É isso. Fui com a cara. Talvez Israel tenha ido com a cara dos jebuseus, dos ferezeus, dos astazeus, dos barareus, todos os eus que tem aí. Israel foi com a cara deles. E agora Josué está dizendo, cuidado. Porque se vocês se misturarem com eles, vocês se perderão. O princípio aqui é claro, irmãos. Jesus nos chamou para ser algo diferente. Eu não estou dizendo os crentes são melhores, os crentes são não. Jesus nos chamou para ser diferente. João 17, por favor. Mais um discurso do Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos. Abram em João, Evangelho de João, capítulo 17. A gente já está caminhando para o fim, tá, irmãos? Para quem chegou atrasado, chegou depois, a gente começou hoje a EBD já depois das 5h15, tá? Então a gente está no horário ainda, tá bom, irmãos? João 17. João 17. A gente vai ler aí, irmãos, os versículos 14 e 15 somente. Vamos focar nesses dois, 14 e 15. Olha o que Jesus diz aí para os discípulos. Eu lhes tenho dado a tua palavra. O Senhor Jesus está orando, tá, irmãos? Ele está falando com o Pai aqui em relação aos discípulos. Pai, eu tenho dado a eles a tua palavra. E o mundo os odiou, odeia os discípulos. Por quê? Por que o mundo odeia os discípulos? Porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Agora, olha o pedido da oração de Jesus no verso 15, meus irmãos. Olha esse pedido. Não peço, Pai, que os tires do mundo. Mas o quê? Pede o quê, irmãos? E sim, que os guarde do mal. Essa é a missão da igreja. A igreja está aqui no mundo, igual Israel. Estava no meio dos cananeus. Você está esperando o quê? Ai, a vida é assim mesmo, não tem jeito, a vida está perdida aqui nessa terra. Estou aguardando o arrebatamento. Não é assim, não. Jesus não pediu que os seus discípulos sejam arrancados do mundo, mas que eles sejam guardados do mal. Que a postura deles os guarde do mal. É possível viver nesse mundo sem o mal? Sim, senão Jesus não teria orado por isso. Vocês acham que Jesus ia fazer uma oração inútil para vocês? Não. Se Jesus está orando ao Pai, Pai, guarda-os do mal, é porque tem como viver neste mundo mal, afastado do mal. É isso que Jesus quer para a sua igreja. É isso que Deus queria de Israel. Que na sua vida você transborde isso. Transborde diferença. Ao ponto das pessoas olharem para você e ficarem com dúvida. Por que ele é assim? Por que ela é assim? Ele faz mais do que deveria. Ele é naquilo que ele faz com excelência. Eu não vejo reclamando, eu não vejo descontente da vida. Por que essa pessoa é assim diferente? Porque ela não olha para esse mundo. Essa pessoa não é forjada pelas circunstâncias dessa vida. É por isso que ela é tão resistente, é por isso que ela brilha. É essa a missão da igreja, irmãos. Trazer o reino de Cristo para esse mundo. E o reino de Cristo se manifesta pela vida da igreja quando a igreja tem duas ações específicas. Presta muita atenção aqui, e aí eu vou finalizar. A primeira ação é, de fato, as ações. As suas ações, vocês não sabem, talvez, mas as suas ações falam, às vezes, mais do que a boca sobre você. Muita gente nunca vai ter oportunidade de te ouvir falar, mas ela já tem uma imagem fechada, um perfil fechado sobre você, apenas pelas tuas ações.
Então veja que ferramenta poderosa você tem na sua mão. Você tem o chamado de manifestar a luz de Cristo pelas tuas ações. Nunca mais ache que a tua vida é um mero problema teu, que tu faz o que quiser com ela. Não. A palavra está nos chamando a atenção, está puxando as nossas orelhas hoje para dizer: a tua vida manifesta Cristo? Vou colocar de uma forma prática para vocês aqui. Prática. Vocês sabem, né, que na China, na Coreia do Norte, o cristianismo é uma religião proibida. Certo? Agora me diz uma coisa. Se você fosse preso na Coreia do Norte, teria provas suficientes para te acusar de cristianismo? Se as pessoas olharem para a tua vida hoje, se a polícia coreana está te investigando hoje, ela vai encontrar evidências de cristianismo na tua vida? Ou será que quando entrarem, hackearem a tua playlist de música, só tem música que fala besteira? Se eles hackearem as tuas conversas com os teus contatos, vocês só falam porcaria? A tua galeria de imagens só tem coisa que não presta? As tuas amizades só falam tópicos maliciosos? Quais são as evidências que essa polícia investigativa ia achar da tua vida? Teria evidências para te prender e dizer: você está sendo preso e acusado de cristianismo. Pense nisso. Tem que ter evidência clara de que você é cristão. Agora, isso é só o lado das ações. Tuas ações têm que falar da tua fé. As pessoas têm que te conhecer e descobrir que você é cristão de primeira. Agora, tem uma segunda parte, que é quando você abre a boca. Deus dá a chance para você abrir a boca, muitas vezes. E quando você não fala, você está fazendo igual a Israel. Aceitando conviver com o mundo, com os cananeus ao teu redor. Que perigo, irmãos. Que o Senhor nos livre disso. Que nós possamos, como está lá no título... Volta, Caio, para o primeiro slide, por favor, Caio. Isso. Que nós possamos entender que nós estamos nesse mundo e a nossa missão é compartilhar a herança. Aquilo que nós recebemos de Cristo foi dado a nós para que nós possamos compartilhar com os demais. Amém? Vamos orar nesse momento. Pedir que o Senhor nos abençoe para que nós possamos entender esse chamado. Pai nosso que estás nos céus, nos ajuda, Senhor, a não só ouvir a Tua palavra, Senhor, mas mais que isso, que nós possamos aqui entender o chamado dela a ter as nossas vidas transformadas. Que nós não venhamos, Pai, a nos misturar com o mundo, mas que nós possamos pregar para o mundo com as nossas ações, com as nossas palavras e transformar o mundo, impactar o mundo. Que nós possamos confiar no Senhor enquanto trabalhamos. E assim, Pai, aguardar até o dia de Cristo em que seremos recebidos na Tua morada. Tem misericórdia de nós, é o que te pedimos nesse momento. Em nome de Jesus Cristo. Amém.